te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, na palavra do dia, nós vamos começar. Abra aí a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 19 e 20. Mateus, capítulo 17, 19 e 20. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, nada lhe será impossível. Amém? Soberano Deus e Pai, nós te rendemos graça por este dia, te louvamos e bendizemos o teu nome, Pai, por tua palavra que é tão viva, ó Deus, e tão eficaz em nossas vidas. Que nesta manhã, ó Deus, ela faça aquilo que está escrito na tua palavra, penetrar em nossos corações, em nossas vidas, ó Pai, e a eficácia do poder que há na tua palavra. Que o Senhor venha falar conosco de uma maneira muito particular, ó Deus, a cada um de nós. Que o teu Santo Espírito me capacite para transmitir aquilo que o Senhor, ó Deus, deixou para este dia, ó Deus, distribuir para nós neste dia. E esse alimento que nos fortalece, que nos vivifica. No nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Quando eu estava ontem, como eu falei, né, eu continuei na meditação e a gente está nessa campanha da rica semeadura e uma colheita abundante. E o Senhor estava me falando a respeito nesse texto e o Senhor me trouxe ao entendimento, né, assim, que muitas vezes nós estamos medindo, né, a nossa fé, nós estamos medindo o tamanho dessa fé, estamos medindo muitas vezes, né, assim, o tamanho da semente, e de acordo com o tamanho, muitas pessoas se expressam, né? Por exemplo, né, diante de adversidades, de problemas na vida, às vezes a gente tem a tendência, né, de até pedir ajuda em oração, né, dizendo: não, porque minha fé é pequena. Pai, Jana, né, que entrou aí, Mateus 17, 20 e 21, 19 e 20. E aí, nessa semana, ontem, e aí Deus tinha me dado 2 ministrações para hoje e uma também para amanhã. E o Senhor estava falando muito forte no meu coração, né? Assim, qual o tamanho da sua fé? Porque muitas vezes nós olhamos para a nossa fé e a gente tem a tendência, né, de medir. Mas o importante não é o tamanho nem da semente, nem tampouco da nossa fé. O que é importante para Deus é você ter fé nele, confiar nele, né? Esperar no Senhor. Porque os discípulos estavam diante de uma cura de um menino que era endemoniado. E a Bíblia diz que o pai dessa criança foi levar, né, o seu filho, que tinha esses ataques, né, sofria muitos e muitos anos com esse ataque, e que nada se fazia. Quando ele tinha esses ataques, ele se jogava, né, no chão, no fogo, e se machucava muito. E aí ele ouviu, né, falar, o pai dele, que Jesus expulsava demônio. Então ele entendia que, como Deus estava ensinando aos seus discípulos, e ele encontra os discípulos de Jesus
e pede para que os discípulos orem pelo seu filho para que ele fosse liberto daquele demônio, aquele espírito de demônio. E os discípulos não conseguem, né, não puderam curá-lo. E Jesus até adverte, até chama, né, a atenção deles e diz: ó, geração incrédula, né? Até quando, né, vocês... até quando, né, eu estarei com vocês? Né? Ou seja, aqueles discípulos que simplesmente estavam se acomodando, né, assim, Deus ensinando, mas sabe que, como hoje, né, alguns crentes que só recebe e não entrega, não dá, né, assim, e o Senhor diz, né, assim, que é melhor dar do que receber. E quando nós damos, o Senhor nos dá nos devolve uma medida transbordante sobre as nossas vidas. E aqueles discípulos, com a fé que eles estavam e declarando, né, que a fé deles era tão pequena, né, assim. E aí Deus vai ensinar tanto para os discípulos, como para a minha vida, como para a sua vida. A Bíblia diz que o Senhor, diante do questionamento, diante da posição, diante do que os discípulos expôs para ele, para Jesus, né, questionando qual o motivo, Jesus, que nós não conseguimos tirar esse demônio, né, assim, por que a gente não conseguiu? Né, aquele questionamento, quando muitas vezes eu já ouvi, né, ai, minha fé está tão pequena, né, ora, me ajuda em oração, ora, porque eu estou com a fé abatida, minha fé está pequena. E ontem, quando o Senhor estava ministrando essa palavra ao meu coração, o Espírito Santo de Deus me deu o entendimento que não é a questão do tamanho da fé, porque o próprio Jesus, ele deixa isso muito claro, não é o tamanho da fé, é você crer e confiar no Senhor Jesus. Ele até diz, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor grão, a menor semente, porque o Senhor quis ensinar para mim e para você que não é o tamanho da fé, não é o tamanho da fé que vai fazer você, né, conseguir ter resposta, fazer, mas é a confiança em Deus. Porque mesmo naquele momento que você está dizendo assim, como os discípulos, por que a gente não conseguiu, né, assim, e o Senhor está dizendo, vocês não têm fé? E provavelmente, né, os discípulos, então a nossa fé estava desse tamanho, Senhor. Mas o Senhor estava dizendo, não é o tamanho da fé de vocês que vai fazer o milagre, é você crer, né, na autoridade que Jesus estava entregando, né, quando Jesus, depois que ele ascende, né, aos céus, o Senhor, quando aparece para os discípulos, e o Senhor vai dizer, né, para ele, lá em Mateus 16, eu vos dou autoridade em meu nome, vocês vão expulsar demônio, falar novas línguas, pôr a mão nos enfermos e eles serão curados. E eu confesso que eu me lembro de uma vez, né, que uma irmã, né, querendo me pôr à prova, me chamou para orar por uma irmã que ela estava com câncer e ela estava em metástase do câncer, né, ou seja, em todo o corpo, e ela fazia hemodiálise porque ela não tinha os rins, né, assim, já tinha paralisado, e aí ela fazia hemodiálise. E a gente foi lá em Artulund e chegando lá, inclusive a pessoa não tinha me dito, e naquele momento o Senhor começou a usar a minha vida e disse que ia dar um rim novo a ela e que o Senhor tinha curado a vida dela. Ela iria fazer uma cirurgia, estava marcada, e para algumas pessoas sabem, mas eu não posso citar o nome, mas quem andou comigo nesse tempo sabe quem eu estou falando. E aí terminou o culto, eu vim para casa e ela levou a mãe dela, no outro dia levou a mãe para o hospital e pediu ao médico, né, assim,
dizendo, né, que tinha fé e que se ele pudesse repetir os exames. E o médico repetiu e ela teve que passar o dia inteiro, porque os médicos não estavam conseguindo acreditar como isso era possível, né? Assim, tinha os exames que estavam na mão, os exames pré-operatório, né? Os exames que estavam lá, constando que ela estava com câncer, que estava em metástase, né? Assim, e como é que agora não encontrava, e eles estavam pensando que era um erro, porque Deus ainda faz milagre. Vai fazer para todo mundo? Não, né? Porque quando Jesus estava, nem todos foram curados, né? Assim, nem todos foram ressuscitados, né? Lázaro foi, né, ressuscitado, a filha do centurião, né? Assim, mas com certeza a própria palavra diz que Deus fez tantos milagres que não existia papiros, né, para que pudesse descrever de tanto, né, assim, milagres. Então, assim, não só foi esse caso isolado, né, teve muitos e teve outros que Jesus não curou realmente, porque realmente não tinha fé, não acreditava nele, no que Deus poderia fazer. O próprio centurião, né, o próprio oficial Jairo, né, assim, a Bíblia diz que ele estava diante de um milagre, porque havia uma mulher que ele foi ao encontro de Jesus porque a sua filha estava enferma, e quando ele vai, a palavra do Senhor diz que nesse meio tempo o Senhor diz, eu vou lá na tua casa, né, assim, e aí essa multidão, né, se aproxima de Jesus, e aí uma mulher ousa na fé tocar simplesmente na orla das vestes, porque ouviu falar que se tocasse na orla das vestes de Jesus, no manto de Jesus, ela era curada. E aquela mulher, em fé, ela toca, e a Bíblia diz que o Senhor olha para a multidão e diz assim, de mim saiu virtude, porque alguém tocou com virtude, né, assim, e nesse texto, e Jairo, né, quando está diante, vê isso, né, vê o Senhor explicando, chega, né, os seus conservos, né, os seus criados, e diz, não incomode mais o mestre, porque tua filha já morreu, né, assim, e o Senhor olha para Jairo, né, porque ele que conhece o coração, ele que conhece nossa afeição, né, assim, porque podia também Jairo ter expressado com o seu rosto, né, assim, tipo medo, desespero, porque era a filha que tinha morrido, mas o Senhor estava vendo no coração dele, né, que aquela fé que ele estava esperando, porque o Senhor Jesus tinha dito, eu vou lá na tua casa, né, ele estava aguardando, estava vendo uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue ser curada, estava diante dos olhos dele. Mas aí quando vem uma notícia, chegam os seus servos, né, e diz que a filha dele morreu, né, assim, parece que toda aquela fé que estava sendo gerada, né, aquela confiança que estava sendo gerada no coração de Jairo, né, à espera de Jesus, né, porque o Senhor tinha dito, eu vou lá. E Jairo ficou esperando, porque havia um outro milagre para ser para acontecer, né, naquela ocasião, que era da mulher do fluxo de sangue. E Jairo, diante daquela notícia, ele se abala, parece que sua fé sai. E aí ontem, quando eu estava lá no trabalho, e o Senhor estava pedindo para eu anotar, o Senhor estava dizendo, filha, eu quero que as pessoas entendam que não é o tamanho da fé, mas é a confiança, é o crer no Senhor Jesus. Observe que quando Paulo, aquele carcereiro, né, assim, ele desesperado, né, assim, por causa daquele terremoto onde Deus tira Paulo ali da prisão, Paulo e Silas, né, da prisão. A Bíblia diz que ele pergunta o que eu faço, né, para ser salvo. Simplesmente crer somente. Se você crer, você e a sua casa será salvo. Ali ele não está falando questão de fé,
Não é porque alguém pode dizer, eu tenho fé que Deus pode alcançar a minha mãe, que Deus pode alcançar o meu pai, que Deus pode alcançar o meu marido, que Deus possa alcançar o meu filho. Tenho fé, eu acredito nisso. Mas muitas vezes você não crê que isso é possível. E há uma diferença muito grande. Muitas vezes as pessoas colocam, eu sei que andam junto, mas às vezes as pessoas acham que você só vai conseguir algo na sua vida, você vai ter resposta de Deus se você tiver uma fé enorme. É óbvio que eu não estou anulando, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível de agradar a Deus, mas esse texto de agradar ao Senhor, ele não está falando de tamanho de fé. Se você tiver uma fé enorme, você agrada ao Senhor, alegra ao Senhor. Não, querido, e eu acho tão maravilhoso que o Senhor, olhando para ele, diz, por que vocês não têm, porque a fé de vocês é pequena? Eu lhe asseguro. Quem estava dizendo era o Senhor Jesus. Ele estava assegurando que, mesmo que no comparativo, ou seja, para mim e para você que gosta de medir fé, fulano tem uma fé, viu? Fulano não tem fé nenhuma, não é? Essas pessoas que vivem baseando a sua vida no como é o nome que mede temperatura? Termômetro, né? Que gosta de medir no termômetro da espiritualidade. Fulano tem muita fé, fulano tem fé nenhuma, não está acreditando em nada, né? Assim, o que tu vai conseguir? Deus não vai nem ouvir essa tua oração, porque olha que tamanho é a tua fé. E Deus, né, diz assim, eu te asseguro. Quem te assegura não é uma doutrina, quem te assegura não é a pastora, quem te assegura não é a esposa, não é o marido, não é um pastor, não é. Quem te assegura é Jesus. Por isso que vai ser difícil de esquecer essa ministração quando o Senhor chama Gideão, quando o Senhor chama a Jeremias, e eles olham para si. E eles dizem, não passo de uma criança, Jeremias. Não sou capaz de fazer isso, porque está olhando para si. Gideão diz, o meu clã é o menor. E dentro do meu clã, eu ainda sou o menor. Não é assim? Qual é a possibilidade, Senhor, de eu ganhar essa guerra? Onde tem essa possibilidade? Onde o Senhor enxerga essa possibilidade? E eu acho tão lindo que o Senhor diz, Gideão, você vai com a força que você tem. Ah, mas é muito pequena. Mas é com essa força. Porque a palavra do Senhor diz, eu lhe asseguro que se você tiver em fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Sabe por quê, querido? Porque mesmo que você tenha essa mania, né? E de estar medindo fé, de estar medindo até a sua fé mesmo, né? Dizendo, no meu termômetro de fé hoje, minha fé tá, né? E tem gente que é tão dramático, né? Assim, que diz, pois Senhor, a minha fé tá menor do que do grão de mostarda. Ou seja, eu tô quase sem fé, Jesus. Eu não tenho fé para isso. Sabe? Mas o Senhor está mostrando aqui que, assim, independente do tamanho que você se assegura, né? A tua segurança não é no tamanho da tua fé. Por isso que ele diz, eu te asseguro. Porque a segurança está em Deus, não está no tamanho da tua fé. Não está no tamanho da sua expressão de dizer que crê. Porque mesmo se você estiver dizendo assim, nossa, hoje eu tô com a fé, nossa, porque tem dia, né, que a gente tá pegando o céu com a mão. E tem dia que parece que o céu tá de bronze. Que, eu não sei se você já viveu isso, mas a maioria dos crentes vive, né? Que às vezes a gente diz, oxe, se eu orar, se a minha casa não for de laje, não passa nem do telhado, né? Quem dirá se a casa for de laje? Mais difícil ainda chegar ao trono
do Senhor Jesus, porque tá difícil. Minha fé tá muito pequena. E eu quero te dizer, por meio da palavra de Deus, assim como Deus falou e ministrou ao meu coração, não é o tamanho, filha, da fé que vai te levar a receber o que eu tenho, o propósito que eu tenho determinado para a sua vida, que eu tenho feito para a sua vida, não é o tamanho. Porque, ele diz aqui, veja o comparativo, ou seja, ele sabia que tinha momentos na nossa vida que a nossa fé ia estar, desse tamanho, pequenininha. O perigo é não ter fé, né? Isso sim é o perigo. Por isso que ele diz sem fé, ou seja, a ausência de fé, né? Ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Ele não fala de tamanho. Ele está dizendo que se você não tem fé nenhuma, eu não tenho fé nenhuma, nem do tamanho do grão de mostarda, aí sim você não agrada a Deus. Mas essa história de minha fé tá pequena, ora para mim, para Deus aumentar a minha fé, né? Assim, tem gente que é assim, ora por mim para que Deus aumente a minha fé. Ou quantas vezes você também já orou, Senhor, aumenta a minha fé. A gente já ouviu, né, também os discípulos falar, né? Aumenta a nossa fé. Porque muitas vezes a gente tira o foco de quem vai dar para a fé. Ou seja, né, assim, veja que não foi porque aquela mulher teve fé o suficiente de tocar na orla. Mas foi porque ela disse assim, se tão somente, ela não estava falando da fé dela, ela estava dizendo tão somente eu tocar, porque ela tinha ouvido falar que muitos, né, da multidão, muitos enfermos, endemoniados, né, porque a multidão se tocasse na orla das vestes de Jesus, saía poder, eram curados. Então ela ouviu, e aí ela disse, eu sei que eu não posso, a multidão está muito grande, mas eu vou tocar, né? Ou seja, querido, a segurança não está no tamanho da fé, a segurança está naquele que faz o milagre na tua vida. Independente de você dizer, de você achar, né, assim, hoje eu me levantei, né, eu acredito que é só drama da gente, porque a gente não fica sem fé nenhuma mesmo, não. Porque, assim, se a gente chega até dizer assim, ora por mim para aumentar a fé. Senhor, eu tô, né, sem fé. Se você já está orando, então se você não tiver fé, você não está acreditando que Deus nem está ouvindo. Então, ou seja, existe, mesmo que pequena, mas existe fé em você. Porque o próprio Deus, ele derrama sobre as nossas vidas. Quando a gente vai ler o livro de Hebreus 11, você vai ver os heróis da fé. Em nenhum momento está falando do tamanho da fé desses homens. Ele diz, pela fé, Abraão, quando chamado, né, deixou. Pela fé, Abraão entregou seu filho Isaque, né, em obediência. Pela fé, Enoque. Pela fé, né, Noé. Pela fé, Daniel. Ele começa falando pela fé. Ele não diz pela fé do tamanho grandona que é enorme que Abraão teve, que fulano teve. Ele não fala de fé, de tamanho de fé. E nessa manhã, né, assim, que o Espírito Santo de Deus está falando para você que está aí, para você que está me ouvindo, né, assim, que Deus, ele não está olhando o tamanho da tua fé. Porque ele quer que você entenda quem te assegura. Mesmo que você vá estar nessa pequena fé, como ele diz, se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, o menor grão, né, a menor semente, né, é o de mostarda. Ele disse, se ainda você tiver uma fé desse tamanho, você vai dizer, monte, vai para lá, e ele vai, porque tudo lhe será possível. Porque quem te assegura, né, assim, ele não está olhando para o tamanho da tua fé, ele está olhando se você confia nele, se você acredita que ele pode fazer isso na sua vida. Observe que eu posso imaginar que enquanto Jairo
vendo aquele milagre, disse, nossa, ficou maravilhado, foi se fortalecido, mas quando chegou a notícia dos seus servos que sua filha havia morrido, o que é que Jairo, que o Senhor diz para ele? Não temas, crê somente. O Senhor diz, ei Jairo, aumenta a tua fé, Jairo. Jairo, né, assim, permanece em fé que eu vou fazer. Olha aqui que quando o Senhor fala para o centurião, que o seu servo estava doente, aquele homem, ele creu em Jesus. Ele disse, olha, basta uma palavra do Senhor, você não precisa ir na minha casa, até porque eu nem sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas se tu disseres de uma palavra, se tu deres uma palavra, meu servo será curado. A palavra de Deus diz que, o Senhor diz que em todo Israel não viu uma fé como, admirou-se com a fé daquele centurião e não tinha encontrado. Uma fé que ele não estava dizendo, Senhor, eu estou com uma fé tão grande, né, que ao ponto de que eu vou receber isso. Ele disse, não, Senhor, é tu falando, eu me asseguro em ti. Quem faz é o Senhor, não é o tamanho da minha fé que vai gerar, né, o milagre. Que vai fazer, você vai agradar a Deus se você tiver fé nele, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda. Se você tem nessa manhã, né, assim, você vai poder dizer, e a palavra do Senhor diz que ele diz, nada lhe será impossível. A Bíblia diz, né, assim, que o Senhor nos tem dado, né, uma rica semeadura. E vocês vão colher dos frutos. O Senhor, né, assim, o texto da nossa campanha, não é que o Senhor tem falado conosco, né, que nós teremos, né, rica semeadura. A videira produzirá, a videira dará o seu fruto e a terra produzirá suas colheitas. O céu derramará o orvalho e darei todas essas coisas como herança ao remanescente deste povo. Sabe, querido, que se você está crendo, independente do tamanho da sua fé, porque tem gente que se vangloria, né, no tamanho da fé. Não, deixa que eu oro, porque minha fé é enorme, né, assim. Não, querido, não importa o tamanho. Esse texto, o Senhor está falando exatamente, né, assim. Por isso que não foge do tema, porque está falando da semente, que é do grão de mostarda, né, assim. Não importa. Talvez para você, Deus vai te dar o grão de mostarda, a semente. Ele disse aqui, rica semeadura. E talvez você esteja escolhendo, eita Senhor, eu vou escolher, deixa eu ver, a semente que eu vou querer. Não, eu vou querer, deixa eu ver, semente do abacate, né? Aí pega lá a semente, porque né, grandona, vou pegar essa semente. Né? Você está olhando para isso e dizendo assim, eu vou pegar esse tipo de semente. Talvez Deus esteja dizendo para você, a rica semeadura é aqui, ó, tome, abra sua mão. É do tamanho do grão de mostarda, porque não é o tamanho da semente, porque toda semente dada pelo Senhor, ela é rica, ela é maravilhosa. Porque olha aí, o grão de mostarda é a menor das sementes. Mas olha só o que o Senhor diz, o potencial que ela provoca, que ela faz. E talvez você, né, hoje esteja dizendo, Senhor, eu estou pedindo ontem, né? Eu estou pedindo, Senhor, olha, a rica semeadura, manda para a minha sementeira, né? Para a semente, Senhor, de um abacate, que é bem grandona,
né? Assim, o caroço do abacate, né? Assim, manda, Senhor, porque é grande, né? Assim, ó, Senhor, manda. E eu não sei qual é uma maior, né, do que a do abacate, mas talvez nesse, porque está olhando o tamanho. E talvez Deus esteja dizendo para você que está aí ouvindo, né? Assim, mas para você eu te dou do tamanho do grão de mostarda, porque você precisa entender que não é o tamanho da sua fé, é o que eu te asseguro na tua vida que faz acontecer. Quantas vezes você não já ouviu uma expressão de alguns cristãos dizer assim, meu Deus, eu não estava nem esperando, né? Assim, e quando eu vejo, aconteceu. Não é porque você não estava nem mais esperando, tipo, nossa, perdi a esperança que isso viera a acontecer. E termina acontecendo, né? Assim, sabe, querido? Porque a semeadura, né? Assim, nunca é perdida. Nunca, nunca, querido. Sabe? Sempre tem uma colheita abundante do Senhor para entregar em nossas vidas. Por isso, né, nesse terceiro dia da campanha, desse primeiro horário, né, essa é a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, trouxe para você que está aí, né, medindo a sua fé ou a fé de alguém, né, assim, eita, também fulano consegue, fulano agradece porque também tem fé, mas eu, Senhor, eu estou com a fé tão lá embaixo, Senhor, eu não tenho nem fé, confunde fé com força, né? Por isso que quando o Senhor diz para Gideão, ele não diz para Gideão com a fé que você tem, Gideão, ele diz com a força que você tem. Quando o Senhor diz lá no livro de Isaías que ele renova a força do cansado, ele não diz, ele renova a fé, ele enche de fé, ele diz força. E talvez você confunda, né, assim, a força com fé. Você muitas vezes se encontra cansado, mas se você tem fé em Deus, querido, já dizia o poeta, né, um compositor, né, que se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus, se você perdeu tudo nessa vida, menos a fé, você não perdeu nada. Porque, querido, se você, né, assim, pode estar se arrastando, né, assim, pode estar cansado, né, pode estar dizendo, Senhor, eu estou sem força, mas eu estou com fé em Ti, eu acredito que o Senhor pode renovar as minhas forças. Você, querido, não perdeu nada, como diz o louvor, né? Oh, querido, e nessa manhã, né, assim, não fica preso ao tamanho, porque quantas pessoas deixam de receber, porque justamente, né, assim, suas orações, seus pensamentos, seu andar, sua procedência, né, assim, é visível, né, assim, e foi como Deus estava dizendo, ó filha, um raio-x da vida de determinadas pessoas, que anda medindo a fé, acha que vai receber dependente do tamanho da fé. Você não vai receber dependendo do tamanho da sua fé. Você vai receber porque quem te assegura que você vai receber é Jesus. Observe que o texto da campanha diz, haverá uma rica semeadura, né? A videira vai produzir o fruto, né? E ele diz, do céu, o Senhor vai derramar orvalho. Porque é dele. Quem está te assegurando é ele. Observe que quando Isaac desceu ficou em Gerar, né, assim, a Bíblia diz que o Senhor disse, se estabeleça na terra que eu te indicar. A Bíblia diz que Isaac formou lavoura ali, e naquele mesmo ano, né, assim, colheu a 100 por 1, porque o Senhor o tinha abençoado. Não era porque Isaac teve uma fé enorme e disse assim, eu estou provando a minha fé, né, assim, colocando numa terra
que não é minha e eu estou lançando a semente. Não, era porque o Senhor o tinha abençoado. Por isso que o texto diz, eu lhe asseguro, o Senhor diz, eu lhe asseguro que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para o monte, saia daqui para lá, e nada lhe será impossível. Se você, eita pastora, agora eu entendi, porque eu coloco muito fé, e o que eu vou receber, muito, se eu tiver fé, medindo a minha fé, e por isso que eu fico angustiada, porque eu fico oscilando, assim, tem um momento que no meu termômetro afetar lá em cima, tem um momento que está no meio, tem um momento que está lá embaixo, mas você não deixa de ter fé, porque se você não tivesse fé nenhuma, você nem cria no sacrifício de Jesus. Se você o aceitou, você entendeu o sacrifício da cruz do Calvário, porque é pela fé que nós acreditamos que Deus veio, o verbo se tornou carne e habitou entre nós. É pela fé. Tu estava lá, terra, para ver. Tu estava lá para ver os milagres que Jesus fez. Não estava. E o que é que faz você acreditar? A fé que isso Deus fez. Então, querido, você não tem ausência de fé, Às vezes vai estar expressando mais fé, um pouco menos, mas ausência não. Ausência nenhuma, assim. Mas, talvez você esteja muito confundindo, está se perturbando, dentro de si, do seu coração. Porque, talvez você está cansado. Talvez até você esteja desesperançado, ou seja, não tem esperança que isso aconteça. Porque olha o que o Senhor diz para Abraão. Ele diz, Abraão creu contra toda esperança, porque ele creu em quem tinha prometido, quem tinha assegurado que ele ia ser pai de uma grande nação, de muitas nações. Pai de muitos filhos, perdão. Sabe, querida? Porque não é o tamanho da fé, mas sim naquele que pode fazer. Que Deus abençoe a você nesse dia, que você seja um agente abençoador. Louva o Senhor, Quero deixar aqui, acho que eu posso compartilhar, Jana? Ontem à noite, assim, Deus é maravilhoso, Deise esqueceu, de orar pela nossa querida Jó, amiga Jó. E aí eu fui fazer a oração e eu fui ministrar algo que Deus continuou a falar comigo no texto que eu ministrei ontem, assim. E Jana, mandou para mim, ela estava lá no seminário, obrigada, Jana, ela autorizou, E aí ela estava apresentando, um trabalho, e ela disse, depois eu compartilho. Deise, se liberte em nome de Jesus, mulher. Aí, assim, Jana, compartilhando comigo, assim, hoje pela manhã que eu vi, porque eu já tinha, desligado, assim, como é propósito de Deus, assim, e quando nós somos bênção, na vida, assim, a gente não se cala diante daquilo que o Senhor tem determinado, proposto para as nossas vidas, assim. E aí, à tarde, Deus estava falando sobre o tempo, assim, que naquele mesmo ano ele colheu a 100 por 1. E Jana disse que marcou, não foi? Porque Deus falou do tempo para ela e falou nessa parte do versículo. E daí ela disse que quando ela ouviu o segundo áudio, que foi eu orando e ministrando essa palavra, assim, o quanto ela recebeu, porque Deus já havia falado com ela, assim, esse Deus querido, sabe, que é maravilhoso, que ele não dorme, não tosqueneja, assim, que ele fala comigo aqui, fala com você aí, assim, e que nos permite, assim, a alegria, o prazer de ser usada pelo Senhor, E dentre essas mensagens, porque o Senhor tinha me falado essa mensagem
né, ainda na parte da tarde, e essa de hoje e a de amanhã, que o Senhor tinha pedido para eu anotar, né, assim, e trazido ao nosso coração. Né? Então, que você possa receber, eu estou aqui compartilhando, né? Assim, eu tinha esquecido, não por causa do horário, perguntar dela se eu podia, né? Colocar lá no grupo, né? Compartilhar no grupo para aumentar a fé, né? Porque gente dolorosa como Daisy, né? Assim, que acha, né? Ela tem um problema comigo, aí ela fica, né? Achando que tudo que eu falo é para ofendê-la, né? Assim, e aí, né? Assim, é simplesmente porque eu sou, mesmo ela aceitando ou não, né? Vai ter que realmente faça igual a Zagalo, vai ter que me engolir, né, Daisy? Porque eu faço aquilo que o Senhor fala ao meu coração, porque eu sou guiada, não pelas emoções, pela vida de alguém, mas eu sou guiada pelo Senhor Jesus, né? E naquele momento que o Senhor, né, falou que era para eu ministrar e me deu a oportunidade, né, de, porque esqueceu e já estava participando, né, assim, eu pude ministrar, né, assim, essa palavra, né, de que Deus tinha, porque Deus queria, né, com outras pessoas que receberam, né, porque não só foi Jana que compartilhou comigo, acho que é primo, né, Cris, de Cris que está participando, André, né, tá participando da campanha, né, assim, e ela pôde, né, também testemunhar, né, e outras pessoas que disseram, né, assim, o quanto foi bênção, né, aquela palavra, porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né, ou seja, mesmo ela esquecendo, eu vi que isso cooperava para o meu bem, para o teu bem, para o bem de Jana, né, que o Senhor tinha falado essa palavra com ela tinha lá anotado, né, essa palavra, né, assim, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes até aquele esquecimento que era o propósito de Deus, né, assim, de poder, né, transmitir essa palavra. Perdão, Lide também, né, compartilhou, desculpa, viu, Lide, tá certo? Lide também compartilhou, né, assim, o quanto foi forte, né, a oração com a ministração da palavra ontem à noite, tá certo? Então tá aqui também registrado, né, assim, né, que Lidiane também recebeu, né, assim, essa palavra, o quanto Deus, né, falou, né, assim. Então, nesta manhã, né, receba da parte do seu Deus. Pare de ser um termômetro de fé, né, assim, de estar medindo a fé, mais ou menos ou mais, né, assim, mas se assegurar, olhar para aquele que te assegura que você vai ter uma colheita abundante do Senhor para a sua vida. Um excelente dia, que você continue sendo esse agente abençoador, né? Essa ministração vai estar salva lá no canal, tá certo? Você compartilha, curte, não esquece de curtir não, né? Antes de compartilhar, compartilha para outras pessoas, crente ou não, né? Compartilha para que, como o nosso irmão Tiago nos diz, né? A fé, ela vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus, né? Então, para que outras pessoas peguem, né? Acho que é ele, né? Teu primo, né, Cris? Tá botando aí amém, né? Amém, Deus te abençoe, né? Assim, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, seja esse agente abençoador, né? Assim, vai lá no canal, dá uma curtida, né? Curte o canal, pega esse vídeo e compartilha com um monte de pessoas. Mas, pastora, fulano não é crente, não. Compartilha com ele para que a palavra chegue, né, ao seu coração e ele tenha uma vida transformada, seja alcançada pelo poder do Senhor Jesus e tenha uma vida salva na pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Para alguém que talvez você esteja olhando e dizendo assim, nossa, fulano está dizendo que pedindo ajuda, né, para a fé dele aumentar, porque está sentindo com a fé lá embaixo, né? Assim, compartilha essa palavra, né, que ele vai receber, ou a pessoa vai receber, ela ou ele, não vai receber pelo tamanho da fé, vai receber, porque quem te assegura
é fiel, né, para cumprir, porque fiel é quem te prometeu. Não foi a pastora que prometeu, quem te prometeu foi o Senhor. Por isso que minhas campanhas, oração, eu gosto de fazer baseado na palavra de Deus, porque quem me garante é poderoso para cumprir. Beijo no coração.